E hoje nós estamos aqui para prestar contas do que foi o processo eleitoral que nós participamos no último dia 2 de outubro. Estamos aqui com o Célio Feliciari, que foi o nosso candidato a prefeito. O PSOL não é um partido só de disputa de eleição. O PSOL ele se reúne mensalmente, semanalmente, tem reunião da direção. E a gente quer sempre ter um canal aberto com a população, de diálogo, de conversa, porque a gente alerta que a situação política do país e da cidade não é das melhores. O governo federal, o ilegítimo governo Temer, preparam PECs, que são PECs, são emendas à Constituição que vão ferir diretamente o interesse dos trabalhadores. A PEC 241, que agora foi para o Senado, ela pretende congelar por 20 anos despesas primárias. Para as pessoas entenderem, quando nós falamos de despesas primárias, nós estamos falando das despesas da educação, da saúde, do serviço público em geral. Se vai congelar por 20 anos a educação e a saúde, significa que aquilo que já está precário, que aquilo que já não está bom, vai ficar pior ainda. E por que eles querem fazer esse congelamento das despesas primárias? A discussão lá em Brasília é que o país está endividado, mas é engraçado que eles não param de pagar a dívida pública, que é um valor altíssimo, que hoje no Brasil já chega a 3 trilhões de reais. E dinheiro para os banqueiros vai continuar. O que vai parar é de repassar recursos para setores sociais. Outra mudança que eles estão preparando em Brasília e que o povo deve estar preocupado é a reforma na Previdência. Eles estão preparando em Brasília uma mudança para a idade mínima passar para 65 anos. Eles querem que as pessoas passem a aposentar com 65 anos. E nós sabemos que no Brasil, a maioria dos trabalhadores, eles já começam a trabalhar com 15, 18 ou no máximo 20 anos. Então isso é uma afronta ao povo brasileiro. E essa história que tem déficit na Previdência precisa ser bem discutido, porque nas contas não é bem isso que a gente percebe. O que a gente percebe é que determinados grupos no país têm isenções enormes, não pagam a contribuição previdenciária corretamente, recebem isenções como grupos poderosos e vão jogar a crise sobre os trabalhadores. Então nós do PSOL, não é porque não tem eleição que a gente não está na rua. A gente está dialogando e conversando com a população. Porque se você ficar ouvindo o Jornal Nacional, eles vão tentar te impor, a Globo, que tem interesses grandes aqui no Brasil, vai tentar passar que só esse é o caminho. E na verdade existem outros caminhos para serem tomados e não apenas o corte rústico e difícil das despesas como se prepara. Estamos preocupados também aqui com a situação da prefeitura que está com um déficit enorme e a gente não percebe mudança qualquer. A gente percebe sim a nossa conta de água, a nossa conta de luz altíssima. Pegue sua conta de água e vê quanto você está pagando por mês de taxa de lixo. Isso precisa mudar. Muitas pessoas estão sem conseguir pagar a conta. Como devemos mudar a Previdência, pelo menos? O povo não tem força. A força está na máfia. Isso, ela está colocando assim, como que a gente deve mudar a Previdência e que o povo não tem força? Ela tem razão, o povo está desorganizado, nós precisamos organizar a população, explicar para a população como é que funciona a Previdência Social. Hoje, deputado se aposentou no Brasil com pouco tempo de contribuição, juízes têm salário, auxílio, moradia, para eles podem tudo, para a maioria da população não pode nada. Então nós queremos que faça uma auditoria para valer. O que é uma auditoria? É olhar o que fizeram com o dinheiro da Previdência nos últimos anos. E a gente vai ver barbaridades que fizeram. E agora não é justo fazer com que o trabalhador, particularmente o trabalhador manual, o trabalhador braçal, que começou lá com seus 20 anos a trabalhar, ele vai aposentar só agora com 65 anos. Isso é um absurdo. E aposentar com salário mínimo. Salário mínimo esse que a gente sabe muito bem que não dá para pagar os direitos básicos que a população tem. Olha, o estudo do departamento está perguntando para nós aqui qual seria o salário ideal, né?
Existe um estudo do Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos que uma família de 4 pessoas, ela teria que ter um salário perto de R$3.000 para conseguir pagar as despesas com educação, saúde, transporte, alimentação. O salário mínimo no Brasil é bem distante disso. Limpar Brasília, que nós todos queremos, mas como é que nós limpamos Brasília? Com voto também, né? Com a participação política. Nessas últimas eleições, a maioria da população não votou em candidato nenhum. Isso precisa ficar claro. Aqui em Araraquara nós temos 164 mil eleitores e perto de 50 mil votou branco, nulo ou não compareceu. Isso mostra claramente que a população não está contente. Mas a política é necessária, não se vive em sociedade sem política. Essa política que está lá não interessa para nós temos que construir outra política. O PSOL não é dono da verdade, mas nós combatemos esse modelo que está colocado aí no país. E precisamos do apoio da população e mais do que o apoio, da participação. É preciso conversar no bairro, é preciso conversar no local de moradia, é preciso conversar na igreja, é preciso conversar em todos os lugares. E esse modelo que o país está é um modelo excludente. O que o Michel Temer está fazendo em Brasília é um projeto que não interessa para nós brasileiros. O que está sendo feito em Brasília é um projeto que interessa aos banqueiros e uma elite. Quem conhece quem é o presidente do Banco Central do Brasil hoje? Para quem não sabe, o presidente do Banco Central do Brasil não nasceu no Brasil, ele nasceu em Israel. É o Allen. Eles estão dominando uma política lá na cara dura. O Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, é do Banco de Boston. Eles são da escola neoliberal de Chicago, que querem o neoliberalismo em estado mínimo. E isso a gente tem que estar em atenção, em alerta. Eles deram um golpe e tomaram o poder. Se tiraram uma presidente que estava ruim, se o PT roubou, se teve corrupção, você não pode jogar criança fora junto com a água. E é isso que eles estão fazendo com a Petrobras, é isso que eles estão fazendo com uma série de setores. O Brasil é um país rico em petróleo, eles estão fazendo concessões e grupos internacionais estão assumindo o petróleo no Brasil. O povo brasileiro precisa estar atento para as manobras que estão acontecendo. Isso você não vai ouvir na Rede Globo, jamais, porque a Rede Globo já é a serviço desse capital internacional. Então nós estamos aqui na praça, estamos aqui com o Célio Feliciari, que foi o mais jovem candidato a prefeito do PSOL. Nós não paramos, como nós dissemos nas eleições, o PSOL está apenas começando. Eu vou passar aqui um pouco a palavra para o Célio. Digo que esse microfone está aberto. Quem da população quiser vir aqui colocar o que está acontecendo no seu bairro, nós sabemos que a falta de água hoje, infelizmente, é uma realidade de várias regiões da cidade e nós temos que entender por que essa água ela está faltando e nada acontece à toa, houve falta de investimento e é isso que está provocando para a população a falta de água. Então nós estamos aqui na praça para dialogar, o microfone aqui é aberto, nós estamos com desemprego grande, nós sabemos que a IESA e Inepar em Araraquara praticamente parou as atividades. Os dados do CAGED, o CAGED é um órgão que mede o desemprego, indica que o desemprego em Araraquara é maior que o desemprego em São Carlos, é maior que o desemprego em Rio Claro. Isso já afeta o comércio, nós comparamos com duas cidades aqui da região que também estão sofrendo com o desemprego, mas o desemprego em Araraquara está um pouquinho maior. Os dados já indicam aqui que em Araraquara, da população economicamente ativa, perto de 14% da população já perdeu o seu emprego. Então nós estamos aqui na praça e nós vamos fazer isso com uma certa constância nos bairros. O pessoal está se organizando para construir uma nova política, um novo jeito de fazer política. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas que estão passando pela rua, esperando o ônibus. Sou Célio Feliciari, fui candidato a prefeito pelo PSOL, o candidato mais jovem da história de Araraquara e obtive 5.517 votos. Nesse primeiro momento, agradecer a todo mundo que acreditou, votou. Muito obrigado, viu?
Foram muitas pessoas, principalmente no final da campanha, que viram a diferença entre as campanhas, que viram o projeto de cidade que nós estávamos apresentando e colocaram o seu voto de confiança no pessoal. Eu agradeço imensamente essas pessoas. Mas é importante dizer, o processo eleitoral passou e a democracia não se faz só com eleições. A gente precisa participar democraticamente de todos os outros processos a partir de agora. O prefeito foi eleito, vereadores foram eleitos e eles não podem ter carta branca para fazer tudo o que quiserem. Nós precisamos ter condições de se organizar e cobrar para que o prefeito e os vereadores eleitos tomem as medidas que sejam mais vantajosas para a população. É sabido que falta água em muitos bairros hoje. E falta por quê? Basicamente porque faltou planejamento e porque o prefeito Marcelo Barbieri preferiu transferir vários aportes da prefeitura para o DAI. Então a nossa conta de água subiu muito porque o prefeito não soube lidar com algumas despesas que ele mesmo criou dentro da prefeitura, passando muitas outras despesas para o DAI. E agora o DAI perdeu capacidade de investimento e não consegue construir posto, não consegue construir bomba, demora para fazer qualquer manutenção. Nós sabemos que as ruas de Araraquara estão completamente destruídas, esburacadas, e não existe um processo de pavimentação constante, de manutenção constante. O que os políticos querem é anunciar grandes projetos de pavimentação, grandes promessas, né? Vendem ilusões como se algo fosse resolver os problemas para a eternidade. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que numa cidade, um prefeito, ele tem que ter planejamento, ele tem que fazer as coisas com constância, dar manutenção tanto na via pública, como nas bombas, como nos postos artesianos, como nas caixas de água. Na Zona Norte entregaram um monte de casa, mais de 6 mil casas, mas não entregou uma caixa de água. É óbvio, é evidente que vai faltar água. E aí, um ou dois postos, duas bombas estragou, e aí muitos bairros agora estão sem água. É um problema imenso isso, e que afeta centenas e milhares de pessoas. Nós precisamos mudar esse tipo de política. E como que a gente muda? Com a participação popular. O próximo prefeito que foi eleito com menos da metade dos votos de Araraquara. Nós temos 160 mil eleitores, ele foi eleito com quase um quarto dos votos. Isso significa que hoje a realidade é que o povo está cansado da política. E é verdade, tem que estar cansado mesmo. Esse tipo de política que eles fazem a gente não quer mesmo, não. Foi isso que a gente procurou dizer durante toda a campanha. Mas para a gente mudar as coisas, a gente precisa da política. Não existe outro meio senão a política para transformar as coisas, para melhorar o bem comum. E é por isso que o pessoal se organiza e convida todos vocês para se organizar também. Nós acompanhamos geralmente a sessão da Câmara, mesmo não tendo eleito nenhum vereador, nós vamos continuar acompanhando, nós vamos continuar colocando propostas e críticas aos eventuais vereadores e ao próximo prefeito, para a gente tentar melhorar as coisas aqui de Araraquara. E por que compensa privatizar? Por que para o setor público não é bom? É muito engraçado isso, né? Primeiro eles sempre destroem as coisas públicas e depois privatizam. O que aconteceu com a CTA aqui é evidente. A CTA era a melhor empresa de transporte da América Latina, uma empresa pública. Durou 50 anos, até chegar uma empresa privada e começar a fazer lobby, começar a fazer investimento dentro da administração pública para destruir a empresa pública e pegar a sua boquinha. Hoje quem faz o serviço é uma empresa privada. E para a CTA não dava lucro esse serviço que ela faz? A mesma coisa é nos outros serviços de saúde e educação. É por isso que nós propomos a participação por fazer várias atividades, como sempre fizemos. Nesse mês vamos fazer atividades sobre crise hídrica, sobre saneamento básico. Nós sabemos que aqui em Araraquara está faltando água, sabemos também que cada vez mais estamos pegando água do aquífero Guarani. Isso é um problema. É evidente que as pessoas que conhecem Ribeirão, por exemplo, percebem que a cidade está rebaixando. E aqui em Araraquara a gente não está em outro planeta. É o mesmo aquífero. Se a gente continuar tirando água, ele vai rebaixar também. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, um controle. Mas aparentemente o poder público não tem esse controle. Se fura poço e tira a água do aquífero do Guarani indiscriminadamente. Cada vez mais nós deixamos assorear nossos rios, nossos córregos, cada vez mais tiramos água do aquífero. Isso é um grande problema. Por isso que o pessoal está propondo fazer um seminário de saneamento básico, de crise hídrica, no dia 26, na Câmara Municipal, às 3 horas, já está marcado. Vamos estar lá debatendo com pessoas que conhecem do ramo e debater profundamente, porque um partido não se faz só de eleição, se faz também de participação popular na rua e também de trabalho, de conhecimento, de estudos. E é isso que o pessoal vem buscando fazer. Sempre que nós tivermos alguma atualização do que está acontecendo no Congresso Nacional, do que está acontecendo na Câmara, nós vamos vir aqui com a nossa caixinha de som que a gente adquiriu
nessas eleições e vamos conversar com vocês. Meia dúzia que era meio ruim, estava roubando e colocou agora a trupe da ladroagem. Tirou um ruim e colocou um pior. E não só isso, não só colocou a trupe da ladroagem, também colocou a trupe de uma outra política. Quando o trabalhador votou na Dilma, votou em um projeto. Ela traiu o projeto e fez exatamente o contrário do que os trabalhadores votaram. Só que ela foi impeachmentada, tiraram ela. E agora o vice dela, que deveria defender aquele projeto, também defende um projeto ainda mais profundo do que o Alckmin defendeu, do que o Aécio defendeu. Que é o projeto de destruir a Petrobras, é o projeto de destruir todas as empresas públicas, vender todas as rodovias, vender todos os aeroportos. Por quê? Eles acreditam que o Estado tem que ser mínimo. O Estado tem que servir para quê, na opinião deles? Para reprimir as pessoas quando elas se reivindicam. Vide, tem 1.200 escolas ocupadas no Brasil. Entre escola e universidade, contra a medida provisória 241, que quer mudar o ensino médio. O governo colocou uma medida provisória que tem caráter de decreto, que dura durante 60 dias e não dialogou com ninguém, como se não existisse nada antes. E é assim que eles vão fazendo com tudo. Eles querem destruir a educação para privatizar. Querem destruir a Petrobras para privatizar. E a gente vai caindo na deles, porque a gente vai pensando, se é público dá para roubar, né? Mas a Odebrecht, que é privada, inclusive o Marcelo Odebrecht está preso, não é privada e está roubando também. A Camargo Correia, todas essas são privadas e estão participando dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Então não é porque uma empresa é pública, porque ela é ruim, que ela não é impossível administrar. Veja o Banco do Brasil, o Banco do Brasil é público, mas é um dos bancos maiores da América Latina, os que mais dão lucro, e é público. Por que esse dá para administrar e os outros não dá? Óbvio que existe um projeto deliberado de destruir todo o patrimônio público. Quem perde com isso é o povo. Esse projeto não é novo, já foi implementado em vários outros países. No Chile, a gente teve manifestações imensas. Esse projeto foi implementado, destruiu toda a educação. Na Inglaterra, a mesma coisa, acabaram com o salário mínimo lá, é isso que eles querem. Depois voltou, porque o povo lutou para isso. Mas o projeto deles é o seguinte: quanto mais o povo for explorado, melhor. Eles gostam de falar do custo do Brasil, né? O custo do trabalhador, o custo da previdência, o custo do transporte. Eles falam que é um dos mais altos do mundo. Mas a mesma empresa que explora a gente aqui, a Volkswagen, a Audi, ela paga um salário 10 vezes, 3, 4, 5 vezes maior na Alemanha. Qual que é a diferença? A diferença é que lá os trabalhadores se organizaram e entenderam a necessidade de lutar pelos seus direitos. Mas é importantíssimo que nós, a partir de agora, entendamos que nós vivemos um novo processo. E nesse novo processo, se a gente não se organizar, e o pessoal está aberto para isso, para o diálogo, nós vamos ser atropelados, todos os nossos direitos atropelados. O salário mínimo vai ser congelado. Já foi votado a PEC 246, que vai congelar o salário mínimo, vai congelar os gastos de saúde e educação. Toda a população de Araraquara, as pessoas que estão aqui passando pela Praça Santa Cruz, a gente está aqui hoje principalmente para agradecer o apoio que tivemos nessas eleições. Foi uma campanha muito importante, demonstrou muita força e mais que isso, a gente mostrou que é possível conseguir trazer as mudanças para a política, fazer uma política voltada realmente para as demandas da população, uma política que atenda os anseios de uma cidade melhor, uma cidade justa, uma cidade com uma gestão transparente. E a gente acredita que é possível mudar, por isso nós vamos continuar a nossa luta, vamos buscando apoio de vocês e estaremos dispostos a trabalhar, contando com o apoio da população e buscando atender, levar as demandas. Então, que vocês tiverem, todas as pessoas, os bairros, tiverem problemas em suas regiões, contem com a gente pode manter contato, marcar presença na Câmara Municipal. E aí, esse é o nosso trabalho até a próxima eleição, nos 4 anos, nós vamos estar presentes junto com a população de Araraquara, pretendemos fazer um trabalho de manutenção do nosso programa e contamos com vocês. Aí eu quero agradecer, eu tive uma votação
expressiva. Nós todos tivemos, o Célio, a Thalissa, candidata a prefeita, vice-prefeita, todos os candidatos a vereadores, tivemos uma votação muito expressiva e agradecemos muito o apoio da população. Sabemos que é importante vocês estarem sempre acompanhando a gestão, acompanhando agora a gestão da prefeitura e manifestando toda a sua insatisfação e tudo que for possível, entrar em contato, manter uma relação direta, acompanhando a política de Araraquara. É importante para a gente estar fortalecendo o nosso movimento, a nossa organização. Bom dia a todos. Eu estava aqui, fui abordado pela Dona Inês. A Dona Inês, ela estava reclamando da taxa do lixo. Ela até falou, olha, eu reciclo lixo diariamente. E ela guardou, segundo a informação dela, o lixo, 6 meses que ela reciclou. E foi numa recicladora, vendeu o lixo que ela reciclou durante 6 meses. Ela fala que o que ela arrecadou com o lixo reciclado não paga metade da taxa do lixo que ela paga em 1 mês. Então, de uma maneira muito inteligente, a Dona Inês mostrou o quanto é injusto essa taxa de lixo. Essa taxa de lixo que criaram aqui em Araraquara é um verdadeiro IPTU na conta de água. E é um IPTU regressivo, porque a água é um bem essencial e todo mundo tem que consumir. Não vive sem água. E nós estamos pagando uma taxa abusiva. Nós vamos cobrar do novo governo eleito, o senhor Edinho Silva, que reveja isso. A população não está aguentando mais pagar sua conta de água e sua conta de luz. A conta de água está exageradamente cara com a taxa de lixo. E não está certo isso. Pegue sua conta mensal de água, soma quanto você vai pagar no ano inteiro e você vai ver o absurdo que é essa taxa de lixo que foi criada aqui em Araraquara. E precisa ser revista. É preciso que esse novo governo que vai assumir tome uma posição, porque a inadimplência está crescendo no DAE, a gente está acompanhando e está vendo que milhares de famílias estão tendo dificuldade de pagar mensalmente esse serviço básico. E é injusto que os mais pobres paguem mais pela taxa do lixo, como está essa presente cobrança aqui na cidade. É preciso ser revisto isso. Então essa é uma questão. O outro senhor que estava sentado aqui também estava reclamando que ele tem um problema físico, o senhor Júlio César, e até agora ele jamais conseguiu pegar uma casa no Minha Casa Minha Vida. Ele já falou que está há 7 anos inscrito na prefeitura, vai lá e não recebe sequer uma resposta. Então a gente percebe que o pouco que a gente coloca um som na praça, as pessoas vêm até e vêm colocar as suas demandas, e vêm colocar as suas preocupações. Um bom dia para o senhor. Quem está contente com a taxa de lixo em Araraquara é a Extra Ambiental. A Extra Ambiental é uma empresa agora que acabou de ser comprada por um grupo mexicano. Ele já controla todo o lixo da região de Ribeirão Preto, que inclui Araraquara. E a gente precisa entender bem como é que funciona isso. A Extra Ambiental agora foi vendida uma parte para um grupo mexicano. E lixo é dinheiro. Do lixo orgânico, eles fazem adubo e ganham dinheiro com isso. Do lixo reciclável, eles ficam com a matéria-prima e acabam ganhando dinheiro com isso. E nós pagamos essa conta mensal na conta de água abusiva. É a hora da população reagir. Nós vamos cobrar que o governo Edinho Silva mude isso. Porque não dá para falar que é um governo popular, que é um governo que vai escutar a população e vai manter essa taxa abusiva que está sendo cobrada mensalmente na conta de todo o araraquarense. Já não basta a taxa de iluminação pública, que está 13% na conta de luz. Agora nós temos essa abusiva taxa de água, que cada um de vocês que paga a conta, confere lá e sabe que isso não está certo, que isso não está correto, que isso está sacrificando o orçamento familiar. O fone aqui é aberto, quem quiser trazer uma demanda, quer trazer uma insatisfação, quer falar da falta de água, que a gente sabe que é uma grande região da Zona Norte tem um problema constante.
a zona do Vale do Sol também, o problema é grande. Queremos ver por que alguns condomínios fechados têm seus próprios reservatórios, tiram a água do aquífero Guarani, enquanto que a maior parte da população está começando a ter constante falta de água. É preciso discutir quem está se apropriando da água do aquífero Guarani. Hoje também é dia de Enem. O Enem é uma prova nacional de acesso ao vestibular. Daqui a pouco milhares de estudantes vão estar aqui em Araraquara se dirigindo aos colégios para fazer seu Enem. E nós estamos preocupados com a situação das universidades, que o governo está cortando, o governo federal do Michel Temer está cortando recursos das universidades. Na semana passada eles cortaram bolsas do CNPq de iniciação científica, que é uma bolsa de valor pequeno. Engraçado que eles sempre cortam para os mais pobres. A bolsa de R$400 por mês para o aluno ter iniciação científica, o governo cortou 20% dessas bolsas. Mas a gente percebe que o salário dos deputados, eles já discutiram um aumento com um valor bem maior. A gente pega a Câmara de Araraquara, esse ano a Câmara de Araraquara vai gastar perto de 15 milhões de reais. Se tem 18 vereadores, o custo mensal de cada vereador é em torno de 800 mil por ano. Então a gente precisa fazer uma série de revisões, que quando se fala em corte de gasto, o corte só cai sobre os trabalhadores. Sobre auxílio moradia para juiz. Sabia que juiz recebe um auxílio moradia de pouco mais de 5 mil por mês e não paga imposto de renda? Isso está correto? Eu entendo que não. Aí essas coisas nós temos que cortar. Nós temos que cortar auxílio paletó para deputado. Isso, nada disso está sendo cortado. Agora o corte em cima das classes trabalhadoras, isso não para. É todo dia, é corte e aumento de imposto. Então, o sufoco não para de crescer. E a população precisa se organizar, precisa entender, não cair no conto da Rede Globo. A Rede Globo é uma emissora a serviço das grandes empresas, dos grandes grupos econômicos no país. Então, eles falam que não tem outro caminho. E nós sabemos que existe outro caminho, até porque a Globo é uma das grandes sonegadoras de imposto desse país. Ela praticamente não paga imposto. Nós queremos mudar o Brasil, queremos fazer reforma, mas não essas reformas que eles estão fazendo. Querem fazer reforma no ensino médio, eles querem tirar aula de humanas, querem tirar aula de educação física, querem tirar aula de artes. Nós precisamos ampliar a educação e não reduzir. Nós queremos que tenha mais bolsa de iniciação científica, não cortar a bolsa de iniciação científica como o governo está fazendo. Nós não queremos, nós sabemos que tem que discutir a aposentadoria, que a idade da população, a expectativa de vida está aumentando, mas jogar 65 anos para aposentar para o trabalhador, isso é um abuso. É um abuso 65 anos. Porque nós olhamos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem 3 aposentadorias. Será que não vai cortar 2 dele? Ué, está correto isso? Então, o cara aposenta como deputado, depois aposenta como prefeito, aí acumula a aposentadoria, aí pode. Aí aposentadoria especial. Será que não está na hora de mexer nessas questões? Por que só corte em cima do povo? Por que não corte em cima dos que ganham mais? É nisso que a gente está na rua, é por isso que o PSOL não vai sair da rua. Ele vai cobrar, vai colocar essas questões cotidianamente. E a população precisa cobrar isso. E cobrar é exigir. E é tempo de ser exigente, é tempo de cobrar transparência. Nós queremos saber por que o transporte coletivo custa R$ 3,50 e está sempre lotado. Qual é a margem de lucro que a CAT tem? Engraçado que quando era a CTA é que tinha que bancar o terminal de integração. Na semana passada, os vereadores passaram o terminal de integração. Para quem vai bancar o terminal de integração agora é dinheiro público. Você percebe a diferença? Antes era em companhia de ônibus, agora é a prefeitura através do que sobrou lá, que eles chamam ainda de CTA. Percebe como que eles vão ficando com lucro e vão jogando as despesas no bolso da população?
É dessa maneira, votou lá na Câmara Municipal terça-feira passada, a administração agora do terminal de integração é por conta da prefeitura. Quando era a CTA, era por conta da CTA. Agora, não, agora é da conta da prefeitura. Então eles vão passando o lucro para o privado e as despesas para o setor público pagar. O vereador votaram lá por unanimidade, o povo mal fica sabendo disso. Votaram, pronto, lá vai a prefeitura pagar todo mês a limpeza do terminal, a manutenção do terminal. E aí não é mais a empresa. Quando era a companhia Teólogos Araraquara que eles quebraram, aí a CTA tinha que pagar. Aí vira privado, não, aí o público paga as despesas e o setor privado fica sempre com lucro. A gente quer discutir essas questões. Por que agora fizeram uma licitação? Quem fez a licitação é o Pedro Kassab, é o que dirigiu a licitação. O irmão daquele que foi prefeito de São Paulo, lá o Gilberto Kassab, montou uma licitação para as empresas. Vão ficar com lucro e nós vamos ficar sempre com o prejuízo. Então, nós, pessoal, queremos discutir isso. Queremos conversar isso com a população. Porque o transporte é caro, não funciona direito. Os ônibus são feitos em cima de carro de chassi de caminhão, é ônibus alto. A população de mais idade, que tem uma dificuldade de mobilidade, sabe muito bem o que é subir no ônibus e anda de pé. E nós queremos conversar essas questões, que dá dinheiro, porque eles brigam para dirigir isso. Agora, quem paga a conta é sempre os trabalhadores. Então, está na hora de organizar, está na hora de mudar isso, está na hora de conversar. Política não se discute só no período eleitoral, discute-se principalmente no cotidiano, para mudar a realidade. Pessoal, bom dia. Meu nome é Caio, sou estudante de Ciências Econômicas pela Unesp, sou militante do PSOL e eu considero muito importante essa fala que nós estamos fazendo aqui, porque muitos de vocês devem estar se perguntando por que um partido político está tentando falar com a população pós-eleição. Porque nós entendemos que política não é politicagem. Todo mundo faz política. É muito importante que toda a população de Araraquara, ainda mais depois do processo eleitoral e de início de vigência de um novo governo, de uma nova prefeitura, é muito importante que a população se mobilize enquanto população. Que a população consiga frequentar os espaços públicos e poder debater política. Para que isso não seja uma ferramenta, para que isso não seja um aparato daquelas velhas raposas que aparecem de 4 em 4 anos. Nós nos dispomos aqui a conversar com vocês. Nós estamos aqui para ouvir a voz da população. Nós sabemos que Araraquara é uma cidade que tem muitos problemas. Araraquara está localizada num eixo hoje do estado que favoreceria muito o seu crescimento. Mas isso não acontece. Hoje Araraquara vive com desemprego. Claro que essa não é uma realidade apenas de Araraquara, mas Araraquara não pode ficar parado nesse processo. Araraquara tem que discutir, Araraquara tem que se mobilizar. Araraquara é uma cidade... Eita, chega mais ou menos perto. Araraquara tem uma população que carece de serviço, carece de posto de saúde, carece de remédio, né? E como a gente faz isso? É só em época eleitoral que a gente faz demanda? Eu, sinceramente, acredito que não. Eu acho que a gente só consegue fazer esse tipo de coisa, fazer as nossas demandas girarem, a partir do momento em que a população, sobretudo a mais prejudicada, consiga ter uma participação real na política da cidade. Fazer com que, de desconstruir a ideia de que política é coisa de político. Todos nós podemos fazer política. Eu acredito muito que a população de Araraquara, com as universidades que tem, com a população que tem, apesar de todos os processos de sucateamento que nós vivemos recentemente, né? Nós vivemos um fim de uma CTA, que era uma das últimas empresas públicas de transporte coletivo na nossa cidade. Nós vivemos agora um problema de sucateamento do DAI, né? Visto a passagem de alguns serviços que não eram de incumbência do DAI, e o DAI não está dando conta. Nós precisamos questionar isso. Nós precisamos questionar por que está faltando água na Zona Norte. Sentar e conversar. Nós estamos abrindo aqui esse espaço. Teremos uma conferência no dia 26 agora, às 3 horas da tarde na Câmara Municipal, que vai debater a crise hídrica, que está chegando em Araraquara. 3 anos atrás, quando a gente pensava em crise hídrica, nós pensávamos apenas em São Paulo, em Cantareira, né?
Hoje não. Hoje tem regiões da nossa cidade que estão sentindo na pele, né? Hoje está no jornal, hoje está passando hoje em dia, né? Hoje em dia está passando nos jornais regionais aqui de Araraquara o quanto a população está sendo prejudicada. Nós precisamos nos conscientizar desse problema, né? Precisamos entender a raiz dele. E nós só conseguiremos entender a raiz desse problema quando nós nos propusermos a entender de fato o que acontece com a política de Araraquara. Oi, pessoal, bom dia. Só lembrando, o Vermelho colocou aqui muito bem sobre a posição dos nossos governantes hoje. Eles querem cortar gastos, mas começam a cortar os direitos e os gastos dos trabalhadores. Os custos do trabalhador, sendo que lá em cima, o certo deveria começar de cima, corte de gastos, começando lá do judiciário, do executivo, do legislativo, quando, na verdade, eles têm, além de salários, ainda recebem inúmeras gratificações, inúmeros benefícios, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio viagem. Todos esses benefícios deveriam ser cortados, uma vez que a gente está em medidas de contenção de gastos. Mas, como sempre, o governo tem atuado prejudicando o povo trabalhador. Querem mexer na reforma da Previdência, quando, na verdade, primeiramente deveriam revisar as aposentadorias vultosas que existem, pessoas recebendo a nível de judiciário, de executivo, recebendo aposentadorias acumuladas, recebendo aposentadorias com valores extremamente altos e não mexer diretamente nas aposentadorias ou o tempo de contribuição da população, que é o povo trabalhador, que já tem se aposentado e, na maioria das vezes, se aposenta, não tem mais tempo para curtir a sua aposentadoria, o tempo que ele trabalhou a vida inteira. Ao se aposentar, aí corre para hospitais, clínicas médicas, porque aí começam a surgir vários problemas de doença em virtude do seu tempo trabalhado e do restante que acumulou de desgaste em toda a sua vida. Então a gente está vendo que o governo, nosso governo brasileiro, nossos governantes estão sempre pensando em lucros e querendo prejudicar o povo trabalhador, cortando os direitos do povo trabalhador. Essas medidas que têm acontecido, como agora, esse problema, as ocupações nas escolas, é um grito dos estudantes secundaristas, eles estão apontando um problema. Essa reforma do ensino médio, ela é uma reforma equivocada, isso daí só vem a desvalorizar mais ainda os professores, desvalorizar a educação e, na verdade, não traz nada de benefício, muito ao contrário. Aí nós estamos com inúmeras escolas, milhares de escolas ocupadas em todo o Brasil, o governo finge que não vê, dá as costas para os secundaristas, que, na verdade, estão dando um grande exemplo para toda a população do Brasil, mostrando que é possível lutar, que é necessário lutar, e o nosso governo simplesmente finge que não tem nada acontecendo. Eles estão apontando um problema, o governo não quer ver, finge que não está acontecendo nada e ainda joga a população contra os estudantes, que na verdade são os verdadeiros guerreiros enfrentando essa luta e pedindo, gritando por socorro pela educação. A PEC 241 é uma afronta também, vem prejudicar por 20 anos, congelando os gastos com educação e saúde, o que na verdade a gente está vendo que vai trazer enormes prejuízos para toda a população, que vai ser principalmente a população mais afetada, que depende do Sistema Único de Saúde e precisa de uma educação de qualidade, porque as pessoas que pagam planos de saúde, que têm outros planos particulares, realmente não vão sofrer com essas medidas da PEC 241. Aí o nosso receio de que realmente essa PEC vai ser um enorme retrocesso, tanto na área da saúde quanto na área da educação.
Nós precisamos estar acompanhando toda essa mobilização dos estudantes secundaristas por todo o Brasil e, na verdade, toda a população deveria estar apoiando esses estudantes que mostram realmente um exemplo de luta, um exemplo de vontade de criar as melhorias, de trazer as melhorias, e é um grito de socorro frente a esse governo impopular, esse governo que só quer prejudicar o trabalhador, cortando os direitos do povo trabalhador e ao invés de cortar os gastos do seu governo. Você vai fazer uma economia na sua casa, você começa cortando as coisas supérfluas, você começa cortando todos os seus gastos que podem ser realmente cortados. Você não vai diretamente cortar na alimentação, na saúde, na educação. O que você tira? Você tira o salão de beleza, você tira a academia, mas você não corta na sua alimentação básica. É isso que o nosso governo precisa fazer. Ele precisa cortar os gastos supérfluos, os gastos lá com folha de pagamentos exorbitantes, lá nos ministérios, cortar cargos, diminuir o salário dos nossos representantes, que na verdade recebem muito além de salários, são gratificações, são auxílios, super salários, todos esses auxílios, auxílio transporte, auxílio hospedagem, auxílio moradia, tudo isso é uma vergonha, quando o povo brasileiro, a maioria da população não tem onde morar. Então, gente, tem muita coisa que precisa ser mudada, nós precisamos acompanhar, nós precisamos lutar, não aceitar essas imposições desse governo ilegítimo do Michel Temer, esse governo que deveria ter saído também, porque entrou junto com a Dilma. Então agora vamos lutar para não perder nossos direitos. São conquistas dos trabalhadores, muitos anos de luta, e a gente precisa realmente estar engajado na política, estar acompanhando. As eleições se foram, passou, daqui a 2 anos teremos novas eleições, daqui a 4 anos novas eleições. Então, vamos acompanhar a nossa política, vamos estar engajados, participar. Os estudantes estão aí dando um exemplo para toda a população, as escolas ocupadas, os secundaristas. Isso é muito importante, esse movimento deles é um movimento histórico e que vem na contramão de toda essa ação do governo ilegítimo, esse governo brasileiro que está só cortando direitos dos trabalhadores. Precisamos mobilizar, precisamos estar engajados e acompanhando toda a movimentação. Hoje nós estamos aqui para agradecer a nossa campanha eleitoral do PSOL. Aqui em Araraquara nós tivemos realmente uma votação muito expressiva, tanto para prefeito Célio Peliciari, quanto para vice-prefeito Thalícia Generoso e todos os nossos vereadores. E a gente está aqui hoje para agradecer e falar para vocês que continuamos na luta por melhores condições, por uma cidade melhor, uma política transparente, uma gestão eficiente e voltada realmente para as demandas da população. Agradecemos o apoio de todos vocês e contamos com vocês na nossa luta. Bom dia a você, cidadão de Araraquara, da região, que está passando por aqui. Quem vos fala aqui é o tio Agenor. Nós somos do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Nós do PSOL não desistimos. Nós fomos para a rua na pré-campanha, fomos para a rua na campanha e estamos agora na pós-campanha, na rua, para agradecer a boa votação que tivemos, tanto para prefeito como para vereador. Sabemos que você, cidadão que votou no PSOL, não votou por ganhar presente, não votou por vender o voto, não votou por qualquer motivo, mas você, cidadão araraquarense que votou no PSOL, votou porque você é um cidadão consciente, você votou porque você sabe da situação qual é. Você sabe que a política suja deste país, desta cidade de Araraquara, precisa mudar.
para termos uma política limpa. E o PSOL é um partido limpo, é um partido ético, tão ético, tão limpo, que não temos pavor de perder a eleição. Perder a eleição perde quem não se compromete com o povo. Perder a eleição perde quem não luta pelo bem da população. Mas nós do PSOL não perdemos. A gente não se elegeu, é verdade. Tivemos bastante votos. Mas não perdemos porque nós estamos com o povo. Nós defendemos o povo. Então, esta é a nossa luta, que não vai parar, vai continuar. E nós convidamos você para poder vir para a rua, lutar com a gente contra os desmandos da política suja do país e da cidade. Vamos combater a PEC 241, vamos combater os governos corruptos. É muita corrupção. O pessoal está com os deputados lá em Brasília para lutar contra a corrupção, contra os erros do governo. E nós estamos aqui na cidade de Araraquara também para lutar contra a corrupção no município, contra os governos que passam por essa cidade, seja no executivo ou no legislativo. Precisamos então estar juntos. Nós do PSOL convidamos vocês, você cidadão, que paga a conta, que você vai ao supermercado fazer a sua feirinha, mas não consegue comprar tudo que seu filho pediu, porque o preço subiu. Então, venha para a rua, venha dizer um basta a esta corrupção, a esses governos corruptos que não pensam no bem da população. E não adianta você, cidadão, dizer para nós que não quer saber de política. Você não quer saber? Não! Pois bem, fique sabendo, a política está no seu calcanhar. Quando você vai comprar 1 quilo de feijão, quando você vai comprar 1 quilo de carne, ou quando você vai comprar até um cigarro, que é uma droga, que é um mal, mas lá está o preço que você vai pagar. E nós precisamos cortar esses preços, ou seja, lutar para não haver aumentos exorbitantes. É claro que tem que ter aumento, de acordo com a inflação. É claro que tem que ter aumento de água, de luz, de PTU, claro que tem que ter. Mas nós estamos atentos aqui, nós do PSOL, nós, população, estamos atentos como cidadão, como partidos, como candidatos, como gente de cabeça erguida, gente inteligente, para dizer que aumentos abusivos jamais aumento abusivo de IPTU, jamais aumento abusivo de água, jamais aumento abusivo de luz, porque isso é essencial, gente, na vida do cidadão. Ninguém pode passar sem luz, sem energia, ninguém pode passar sem água na torneira, ninguém pode passar sem comida na mesa, isso é essencial. Ninguém pode passar sem ter condições de pôr seu filho na escola, e uma escola decente. Então não adianta você dizer, não quero saber de política, não quero saber de política. Bobagem, bobagem. Seja inteligente, participe, venha conosco. Se não quer vir conosco, tudo bem, mas abra a internet, pesquise, veja, volte pela internet, dê sua opinião contra a corrupção, contra os erros dos governos federal, estadual e municipal. Nós temos muitos meios, gente, para lutar, para se defender das velhas raposas da política. E lutar por uma política nova, uma política limpa. O importante não é dizer, não quero saber de política, não. O importante é dizer, eu quero saber de política, sim, vou participar. Mas eu quero saber, quero participar de uma política limpa, uma política honesta, uma política pura, uma política sem corrupção. Então venha para o pessoal, que aqui você vai encontrar esta política limpa, honesta e pura. Obrigado. Bom dia. Essa foi a prestação de conta do PSOL Araraquara e sobre todo o processo político
social e econômico que está acontecendo aqui no Brasil. Assim como nós falamos na campanha, é um partido diferente e que vem para a rua conversar com a população. Nós agradecemos novamente os 5.517 votos que nós tivemos para prefeito e para vice-prefeito. Eu encabecei a chapa de prefeito, sou Célio Pediciari, e a minha vice, que não pode estar aqui, foi a Thalissa Generoso, e que ajudou muito a gente no nosso programa de governo e conseguir essa quantidade bem expressiva de votos. Nenhum outro candidato, provavelmente, vocês conhecem, vem para a rua agradecer os votos, mesmo não tendo elegido nenhum vereador, mesmo não tendo elegido prefeito. E Paulo. Por isso que o pessoal se coloca de um modo diferente dos outros partidos. A gente não fez coligação com nenhum outro partido, não entramos no jogo da velha política, não teve caixa 2 no pessoal, e é por isso que nós podemos vir aqui, tempos depois das eleições, e prestar contas, falar o que realmente aconteceu. Nós olhamos os vereadores eleitos, o vereador mais votado, você olha o quanto ele gastou, você fala, pô, mas será que o cara é tão bom assim que ele precisa gastar só isso para ser eleito? Porque só de combustível o cara não gastou nada. Quer dizer, ele não andou pela cidade para fazer campanha. Você vai olhando o custo dos candidatos que foram eleitos, tem alguma coisa errada aí. E aí você vai vendo que com o passar do tempo, que tem limite para prestação de contas, vai aparecendo algumas coisas tudo em valor estimado. Significa que o contador agora está dando um jeito. Que eles estão pagando profissionais para maquiar as contas. Porque, na verdade, muito desse dinheiro que ajudou a eleger os vereadores, infelizmente, vou ser sincero aqui, é dinheiro caixa 2. Não é dinheiro justificado. O caixa 2 é quando não vem por dentro da legislação. Eu mesmo, se eu coloquei meu carro à disposição, meu carro tem custo. Só de carro eu gastei 3 mil reais, é um custo estimado. Não gastei de 3 mil reais, é um custo estimado. Mas você olha os outros candidatos que foi eleito, que teve 600, 700 votos, que a gente andava na rua e via a rua lotada de panfletinho dele e não gastou com um carro, não gastou com gasolina, não pagou ninguém para distribuir, o cara fez sozinho, distribuiu na cidade inteira, 5 panfletos em cada casa, e aquele panfleto, na verdade não era 5, a gente estava vendo errado, era só 1. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa, e acontece todos os anos. Por isso que essa eleição passou, mas a gente não pode, apesar disso, dar carta branca para os candidatos que foram eleitos, nem para o prefeito e nem para o vereador. A gente precisa cobrar. Eles já foram eleitos de um método estranho a nós, com dinheiro que vem do nada, com pessoas que seguram bandeira e, na verdade, não estão recebendo por aquilo, segundo a legislação, com alianças entre partidos podres. A gente vê, no nível federal, existe uma briga, é PT contra PSDB e contra PMDB. Aqui, os caras se aliam. O PT saiu com o PP, por exemplo, que é o partido do Maluf, da ditadura. Aqui não tem, em nível municipal, pelo menos, eles acham que a gente é bobo. Aqui as ideologias somem, as ideias se desmancham no ar, não existe mais nada. Existe só o interesse particular e pessoal de ter dinheiro e poder. E para isso utilizam a prefeitura, para isso utilizam a Câmara Municipal. E se a gente não ficar atento, vai continuar se reproduzindo essa política. O pessoal propõe uma política diferente e tem que ser com participação popular. O pessoal não é o salvador da pátria, nem quer ser o salvador da pátria. Nós queremos que a população se auto-organize, que seja dentro do pessoal, que seja dentro das organizações, das associações de bairro, que seja dentro das associações religiosas ou dos movimentos estudantis. O importante é que a população está organizada para lutar contra os novos ataques da nova PEC do fim do mundo, a MP da reforma da educação, que só vai prejudicar os alunos, a PEC que só vai cortar dinheiro da saúde e educação e congelar o salário mínimo, enquanto nenhum dos candidatos eleitos estão falando sobre isso. Até porque muitos são dos partidos que estão exercendo esses cortes, essa política da maldade contra nós lá no governo federal. Por isso que nós sempre falamos nas eleições e vamos continuar falando. Política, apesar da gente não gostar, ela é necessária para a vida. E a gente se organiza através de partidos que representam ideias. Aniversário extra. Se a gente não olhar em quem a gente está votando, se a gente não olhar em quem a gente está apoiando, a gente vai apoiar
aqueles aqui embaixo, que os amigos deles, que vão ter apoio deles para se eleger depois, estão cortando a nossa cabeça. É por isso que é muito importante olhar o partido, sempre, na época de eleição ou fora da época de eleição, para a gente saber quem realmente são aquele grupo. A gente falou na campanha, se começasse com 13, com 15, ia reproduzir as mesmas coisas. E nós não temos dúvida, continua da mesma forma. Se nós não olharmos para os partidos e ver que aqui em âmbito municipal reproduz uma política de âmbito nacional, por exemplo, não é à toa que o prefeito Marcelo Barbieri não teve dificuldade para cortar direitos, para aumentar o preço das coisas. Qual é o partido que ele é? O partido do Temer, do Eduardo Cunha. Essas ligações a gente tem que começar a fazer e perceber que eles estão macunados para fazer a manutenção do poder, para ganhar dinheiro, para ganhar influência, em benefício pessoal, em benefício dos seus aliados, dos seus amigos. O pessoal voltará no mês que vem. Vamos fazer uma atividade dia 26 sobre crise hídrica, saneamento básico, discutir a questão do aquífero, discutir a questão da taxa de lixo, do custo da água, da forma que o DAE vem sendo administrado, e depois vamos voltar no mês que vem para prestar conta sobre esse seminário também. Esse é o PSOL, um partido diferente e um partido necessário. Eu agradeço imensamente a todos que escutaram, que vieram conversar com a gente, que pegaram o nosso panfleto e também aqueles que votaram e apoiaram a gente nessas eleições. Muito obrigado.